Olá, sou Elcio Kromberg, leiloeiro público oficial aqui do estado do Paraná. Estarei falando hoje sobre algumas curiosidades sobre leilões. Minha especialidade, claro, são os leilões judiciais, mas os leilões eles são muito tradicionais no Brasil. A legislação que fala sobre os leiloeiros é uma legislação de 1932, praticamente sem nenhum tipo de atualização. Então, trata-se de uma atividade bem antiga. Na verdade, a atividade de leiloaria ela é bem anterior a 1932. Na época da escravidão, os navios, quando chegavam, eles tinham então essas mercadorias, que eram os escravos, leiloados, e eram realizados também na época por leiloeiros públicos. Então, a atividade é uma atividade de mais de 200 anos. Agora, na atualidade, quando ouvimos falar sobre leilões, normalmente a gente se remete a leilões judiciais, leilões de massas falidas. Veja, toda vez que você verificar o termo leilão, entenda que é um termo muito genérico. Até porque o termo leilão ele foi praticamente implantado no nosso ordenamento jurídico, nas leis, a partir da Lei de Execução Fiscal. Antes nós tínhamos duas terminologias, astas públicas e praceamento de bens. Tinha-se como asta pública a venda de bens móveis e praceamento de bens a venda de bens imóveis. Até porque o termo ele é muito característico, porque os bens, a asta pública era uma forma de venda, já na Grécia Antiga, de venda de bens das pessoas que ali viviam. E como é que era essa forma de venda? Era uma venda muito interessante. As pessoas que queriam comprar bens de outros, eles faziam lances, mas esses lances não eram lances verbais, e eram lances fazendo arremessos de astas, de uma espécie de vara. Por isso, então, a terminologia é de asta pública, Por isso que se fala que quando alguém participa de um leilão, ele dá um lance, porque se lançavam. Já o termo praceamento é porque os bens eram vendidos nas praças públicas. E acabou ficando enraizado a ideia de que a venda de bens imóveis são realizados em praças. E o ordenamento jurídico brasileiro, de uma forma muito interessante, sempre determina que o praceamento de bens deve ser na comarca. Ou seja, num entendimento literal, alguns magistrados entendem que a venda de bens imóveis deve ser sempre realizado na comarca. Já a venda de bens móveis poderia ser realizado por qualquer um em qualquer lugar. Interessante, não? Aí veio a Lei de Execução Fiscal, e a Lei de Execução Fiscal, então, acaba com essa terminologia de astas e praças, ainda presente no nosso Código de Processo Civil, mas a Lei de Execução Fiscal, então, usa somente a expressão leilão. Tanto é que nós, profissionais da área, somos leiloeiros. Fazemos este anúncio dos bens vendidos em pregão. Então, esta era uma curiosidade e também explica um pouco a questão de nomenclatura. O que é correto? É asta pública, é leilão ou praceamento de bens? Eu te diria, de uma forma genérica, podemos sempre utilizar a forma leilão, compreendendo sempre a venda de bens móveis e imóveis, e mesmo bens intangíveis. Mas que tipos de bens são levados a leilões? Todo e qualquer bem pode ser levado a leilão. Bens e direitos. Lembrem que num processo de execução, quando existe penhora de bens, todo e qualquer direito pode ser penhorado. Atente para isso. Você já percebeu, por exemplo, que algumas pessoas fazem doação de alguns imóveis, por exemplo, e ficam com usufruto, ou vendem
ou dão algumas ações para terceiros e ficam com o usufruto dessas ações, repare, o usufruto é direito real, passível de penhora. Já aconteceu em um leilão de fazermos o leilão do usufruto. Perceba? Além de usufruto, qualquer bem pode ser vendido, a nua propriedade. Podemos também vender bens móveis, bens tangíveis, marcas, patentes, bens intangíveis. Verifique então a condição de todo e qualquer leilão e verifique quais são os bens que possam ser vendidos e ofertados. E lembre-se, tudo pode ser penhorado. Claro que existem algumas condições do nosso direito brasileiro que não permite penhora, ou seja, não posso penhorar parte do corpo, não posso penhorar uma córnea, um rim, um braço, mas posso penhorar uma prótese.